Bem-vindos a mais um Café com Fé. Seja muito bem-vindo, nosso aluno, nossa aluna do Café com Fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para cada um de vocês. Como ouvir a voz de Deus. Esse é o tema do nosso Café com Fé, então pega o teu café aí, por favor. Já pega teu papel e tua caneta para a gente anotar e poder viver exatamente aquilo que Deus tem para nós nesse período. Papel e caneta na mão, sem mais delongas, vamos para o nosso Café com Fé, agora reconhecendo como ouvir a voz de Deus. Se você não nos segue ainda, segue lá no Instagram, @PRAndréCastanheira. Nós temos um grupo exclusivo, nos chama, e eu tenho certeza que você vai entrar nesse canal e ter todo o conteúdo exclusivo para o aluno do Café com Fé. Vamos lá então? Como ouvir a voz de Deus? Primeira coisa que a gente tem que aprender, que para ouvir a voz de Deus, eu preciso primeiro reconhecer essa voz. E como que eu reconheço a voz de Deus? É muito fácil. A Bíblia vai nos falar em João, capítulo 10, verso 27. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que para ouvir a voz de Deus, eu preciso ser ovelha do seu pastoreio. Eu preciso ser ovelha desse pastor. Não estou falando aqui sobre religiosidade, sobre religião. Não, eu estou falando sobre ser ovelha do pastoreio de Jesus. Se você é ovelha desse pastoreio, você ouve a voz, porque ele está afirmando aqui, as ovelhas dele ouvem a voz dele. Ele conhece cada ovelha e essa ovelha segue o direcionamento desse pastor. Então você precisa primeiro entender se você é ovelha do pastoreio de Jesus. Se você não é ovelha do pastoreio de Jesus, dificilmente no meio dos seus problemas você vai ouvir e reconhecer a voz desse pastor. Porque afinal de contas ele não é o teu pastor. Ele é um Deus conveniente. Ele é um Deus que de vez em quando está contigo, de vez em quando você segue a ele. Não. Ele está dizendo aqui que para ouvir a voz dele, você precisa ser ovelha do pastoreio. Agora a pergunta que fica é, como então eu ouço a voz do Senhor? Como que eu consigo ser essa ovelha do pastoreio? Criando um relacionamento com esse Deus. Eu preciso criar um relacionamento com Deus para poder então ser ovelha do seu pastoreio e ouvir a voz dele. Então no meio da tua rotina, a partir de agora, você vai precisar papel e caneta na mão, tá? Escutar louvores. Ouça louvores na sua casa. Quando você começa a escutar louvor, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. No meio do louvor, tu vai começar a perceber a voz de Deus. Começa agora a não escutar por escutar, mas começa a escutar e tentar perceber a voz de Deus. Às vezes é uma voz audível, às vezes é uma impressão no teu espírito, às vezes é um sentimento, às vezes é um pensamento, mas no meio do louvor você vai começar a ouvir o que Deus está falando contigo, porque está criando um ambiente propício para isso. Então comece a ouvir louvores, coloca louvor no teu carro, coloca louvor na tua casa, vai fazer comida, coloca louvor e começa a prestar atenção de como Deus se manifesta em meio aos louvores. E aí você vai criar um relacionamento e começar então a entender esse Deus. Segunda coisa que você vai fazer agora, aluno do Café com Fé, começar a ouvir pregações. Coloca a pregação no Spotify. Coloca o Café com Fé e começa a perceber durante o Café com Fé o que Deus vai falando no teu coração. Qual é o sentimento que vai brotando no teu coração, qual é a convicção que vai nascendo. No meio de uma pregação, Deus vai começando a falar contigo. Deus vai mostrando coisas do teu passado, vai revelando o teu futuro, vai mostrando e alinhando o teu presente. No meio de uma pregação, o Espírito Santo vai convencendo pessoas. E o mais incrível é que ele vai convencendo e falando no particular de cada um. A mesma pregação é pregada para 500 mil pessoas dentro de uma igreja. Todas essas pessoas vão ter impressões diferentes no seu espírito, porque cada uma delas vive uma realidade. Deus vai falar na mesma palavra, mas vai se renovar para a vida de cada uma dessas pessoas, porque Ele conhece as suas ovelhas. Então, louvor, a partir de agora, você vai começar a colocar na tua vida. Pregação, você vai começar a colocar isso na tua vida para que você possa entender. Coloca no banho, tá tomando banho, tá lavando a louça, começa a viver tudo isso.
Leitura da Bíblia, começa a ler a tua Bíblia. Lê a tua Bíblia agora, não por ler. Não pega a tua Bíblia como um livro qualquer. Aqui eu tenho uma Bíblia. Não pega a tua Bíblia e faz assim. É aqui que Deus quer falar comigo, é aqui que eu vou ler. Não. Seja intencional a ler a Bíblia. Poxa, eu estou lendo a Bíblia por quê? Eu quero conhecer mais sobre Deus. Hoje nós temos a ferramenta da internet. Se você nunca leu a Bíblia, pesquisa no Google qual livro da Bíblia fala sobre a vida de Jesus. Você vai conhecer os evangelhos, começa a ler os evangelhos e entender, é por isso então, é isso. Pega, começa a grifar a tua Bíblia, tudo aquilo que for importante para ti, risca ele, anota o que Deus falou contigo. A próxima vez que tu for ler, tu vai entender coisas diferentes, de um outro sentido diferente, porque você está vivendo outro momento da sua vida. Entende como é precioso isso? Entende como é importantíssimo a gente começar a entender como que Deus se move e como que eu posso viver com Deus? Tudo isso que eu estou te falando é para quem, meu irmão? Porque só pode ouvir a voz de Deus quem viver uma vida de comunhão. Não tem como ouvir a voz de Deus se não tiver uma vida de comunhão. Quer perceber isso? Vou fazer uma brincadeira contigo aqui agora. Aluno e aluna, fazer uma brincadeira. A tela vai ficar completamente preta e você vai conseguir só me ouvir a partir de agora, tá? Então eu vou deixar a tela preta agora. Não está mais me enxergando, não está mais me vendo. E agora eu quero que você possa abrir os seus ouvidos, aguçar os seus ouvidos. E eu vou fazer um som aqui e eu quero que você saiba o que é esse som, o que provocou esse som. Presta atenção. Silêncio agora e eu vou fazer um som aqui durante 3 vezes e você vai ter que adivinhar que som é esse. Presta atenção. Consegue me dizer o que provocou esse som? Consegue me dizer agora o que provocou esse som? O que aconteceu aqui para provocar esse som? Sabe me dizer exatamente o que foi? Qual foi o objeto que eu usei para produzir esse som? Segunda tentativa agora. Eu vou fazer um novo som aqui e eu quero que você me diga que som é esse, o que provocou isso. Só que dessa vez eu vou fazer uma vez só o som e você vai saber exatamente que som é esse. Presta atenção. Vamos lá, voltando. O que provocou esse segundo som, gente? O que provocou esse segundo som? Você acertou de primeira, que foi um molho de chave. Por que isso? Porque o molho de chave, ele está todos os dias da tua rotina. Tu escuta esse som todos os dias. Tu poderia estar de olho fechado, tu poderia não estar literalmente com isso daqui na tua mão, mas pelo fato de eu fazer isso, tu já está habituado a ouvir esse som e tu reconhece ele em qualquer momento da tua vida. Agora, não é todos os dias que você tem uma capinha caindo na tua mesa. Entende isso? O que eu quero te dizer com isso? Conforme você vai vivendo comunhão com Deus, você vai reconhecendo, porque no teu dia a dia Ele está sempre falando, Ele está sempre contigo. No teu dia a dia o Senhor está ali. E aí, independente de você ter ouvido uma vez só, você fala, poxa, esse som eu conheço, porque eu vejo ele de manhã, eu ouço ele à tarde, eu ouço ele à noite. Então, Deus pode falar uma vez só contigo. E você que é a ovelha desse pastoreio, reconhece esse Deus, reconhece a voz desse Deus. Entende como é importante ter isso? Agora, a pergunta que eu quero te fazer, para a gente ir se encaminhando para o final aqui. A pergunta que eu quero te fazer é, por que você quer ouvir a voz de Deus? Qual é a intenção de você querer ouvir a voz de Deus? Tu quer ouvir a voz de Deus porque quer ter a certeza de que Ele existe? Tu quer ouvir a voz de Deus porque quer te dar bem no teu negócio? Tu quer ouvir a voz de Deus porque tu precisa tomar uma decisão? Tu quer ouvir a voz de Deus porque é conveniente? Ou tu quer ouvir a voz de Deus porque tu quer saber a vontade dele para a tua vida e obedecer? Lembra de João 10:27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, tenho intimidade e elas me seguem.
Então, tão importante quanto ouvir a voz de Deus é obedecer. Tão importante quanto ouvir a voz de Deus é obedecer. Não tente ouvir a voz de Deus por uma conveniência. Não use a Bíblia como um guru para negócios. Eu vou ler Provérbios porque eu quero me dar bem na vida. Eu quero ser sábio. Tudo bem, pode usar a Bíblia para ter sabedoria, mas essa não pode ser a intenção. A Bíblia não veio para melhorar a tua vida ou deixar a tua vida 2.0. Deus não é esse Deus para deixar o André 2.0 agora. Não. Então você precisa entender, viver com Deus é um relacionamento. Viver com Deus é literalmente ouvir a voz dele, seguir ele e obedecer. É falar para o Senhor, Senhor, mesmo sendo imperfeito, eu decido seguir o que o Senhor tem para mim. Eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha, então abro mão da minha vontade, da minha vida para seguir o que o Senhor quer para mim. E aí então, tenha certeza, o Senhor vai se revelar para você, você vai ouvir a voz de Deus e como consequência vai obedecer. Porque as ovelhas dele ouvem a voz dele, são conhecidas por ele e seguem ele. Como então a chave, para a gente encerrar aqui, eu vou ser ovelha desse pastoreio? É muito fácil. A Bíblia fala o seguinte: se eu crer com o meu coração e com meus lábios confessar o Senhor Jesus Cristo, eu serei salvo. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas a Bíblia deixa claro, a todos quanto receberam esse Deus, Jesus, confessaram ele, creram, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ovelhas do seu pastoreio. Só ouve a voz de Deus aquele que é filho, que é ovelha, que creu e confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entende isso? Pastor, eu nunca fiz isso. Vamos fazer isso agora então? Vamos aproveitar o final desse Café com Fé e vamos a partir de agora ser ovelha desse pastoreio? Vamos a partir de agora ouvir a voz do Senhor? Eu vou orar aqui e se você puder, repita essa oração na tua casa, entregando a tua vida para o Senhor, para que literalmente você deixe de ser criatura e passe agora a ser filho. Só os que receberam, que fizeram essa oração, que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos fazer isso junto? Feche teus olhos onde tu está aí para a gente poder orar. E eu vou orar que você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e nesse momento eu quero ser ovelha do Teu pastoreio. A partir de agora, escreve o meu nome no livro da vida. E eu confesso, eu creio que Jesus é o autor e consumador da minha fé. É o único mediador entre Deus e o homem. Eu entrego a minha vida a esse Deus. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a ouvir a Tua voz e obedecer a partir de agora. Creio que Jesus é o único Deus em meu coração e confesso com meus lábios que só Ele pode salvar a minha alma do tormento da morte eterna. Assim, eu entrego a minha vida para o Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente? Então é isso. Se você fez essa oração de forma sincera, hoje você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Como filho, você também é ovelha desse pastoreio e as ovelhas desse pastoreio ouvem a voz do Senhor, são conhecidas por Ele e Ele conhece eles e elas seguem o Senhor. Amém? Deus te abençoe então. Muito obrigado por esse Café com Fé. Peço para que você, antes de sair desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no canal, porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra e mais pessoas precisam entregar sua vida para esse Senhor. Amém? Graça, paz e misericórdia e até o próximo Café com Fé. Te espero lá. Deus abençoe.